que é esquizofrenia? A esquizofrenia é a psicose. O que é a psicose? É quando eu rompo a fronteira da realidade. Um psicótico não tem nada a ver com um psicopata. Um psicótico está fora da realidade. Vamos lá, ao garoto Gerson, que entrou lá na jaula da leoa. Tá, esquizofrênico ele. Esquizofrenia. Quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, ele tá em franca psicose. Porque quando ele vai descendo, primeiro eu já consegui fazer aquilo. Não, ultrapassou várias 6 barreiras metros, que não foram feitas para isso. Que não foram fáceis, não é que não tinha... Não. Me parece que o espaço lá era tudo direitinho. Sim, tudo direitinho. E você vê que a leoa não estava nem um pouco estressada, ela estava ali perto do vidro, com gente ali, olhando. Não, ela tomou um susto. Ela não entendeu. Ela tomou um susto. Ela foi... Qualquer pessoa... Mesmo, vamos supor, se fosse um deprimido, uma coisa assim. Na hora que visse a leoa subindo, tem um instinto de sobrevivência, gente. Tem um medo que faz você tentar escapar. Ele foi de encontro. Ele realmente acreditava que ele ia domar aquela leoa. E depois eu fui ver, eu não gosto nunca de falar sobre os casos de imediato, porque o imediato pega o superficial. Eu depois fui estudar. A mãe é esquizofrênica, e há 10 anos foi impedida, inclusive, de ter os filhos, de ter o... Como é que se diz? A responsabilidade sobre os filhos. É esquizofrênica grave. A avó, por parte de mãe, é esquizofrênica, mas controlável com remédios, né? E ele... São 5 filhos. Isso é genético? Tem um componente genético grande. Tem um componente genético. E ele é grave, é uma esquizofrenia grave. E ele, um mês antes do que aconteceu, ele tinha sido pego no aeroporto de João Pessoa, porque ele se escondeu num trem de pouso do avião da Gol. O cara da onça? O cara da leoa. Da Por quê? Aí eu fui ver assistente social, que já acompanhava ele há muito tempo, porque os 5 foram colocados para adoção. Os outros 4 foram adotados. Ele não foi adotado porque ele já tinha essa coisa de delírio, de falar, de alucinação. Então, ele... Isso é múltiplas personalidades, alguma coisa assim? Não é múltiplas personalidades. Ele estava sempre fora do ar mesmo. E desde criança ele falava, eu vou para a África domar leões. E o que aconteceu? Um mês antes, ele já estava ali tentando no trem de pouso de um avião. Ele queria ir para Exatamente. Ele foi pego, pessoal, o que você está fazendo? Então aquilo era uma ideia fixa. Uma doença grave, esquizofrenia é grave e requer tratamento pro resto da vida. O que aconteceu a partir de maio de 2023, 24, se eu não me engano, a gente teve a efetivação pela Rosa Weber, do Supremo, foi efetivado, não foi ela que criou a lei, antimanicomial, que já rodava há muito tempo, mas começou a oficializar. Foram se fechando todos os hospitais psiquiátricos que tinham pessoas com algum tipo de comprometimento com a lei. Para onde foram essas pessoas? Elas não têm mais onde ficar, porque existem casos graves que essas pessoas têm que morar, têm que ter assistência 24 horas. Ele era um caso desse. Então o juiz, o último que viu, botou internação imediata com assistência 24 horas. Não tinha. Fecharam todas, em João Pessoa não existe. E não é isso. Não sei se vocês andam muito na rua e observam quantidade de psicóticos que estão na rua. Gente de rua... Psicóticos. Psicóticos é esses que estão fora da realidade. Tem, o psicótico, aqui perto de casa tem. O psicótico, ele acredita numa realidade que só ele acredita. Não, é outra coisa. Psicopata tem diferença. A psicose, eu acredito numa realidade que só eu que acredito. Ele vive a realidade que ele tem na cabeça. Paralela. Ele é um super-homem, ele é um monstro. No caso desse menino, ele... É um domador de... Ele era o domador de leões. Ele viveu em função de buscar mentira. Vive a mentira dele. Com a Bíblia, eu vi lá na China, com um tigre. Aqui perto, tem cada vez, aqui no Brasil, nós temos um problema sério. Porque não tem onde colocar essas pessoas. Não tem. E tem casos que são gravíssimos, que não tem família. Que era o antigo, era uma manicômio? Era o manicômio judiciário. Não existe mais manicômio. Foi decretado que eles têm que fechar. João Pessoa não tinha. Rua. Outro dia, gente, não precisa nada. Eu tô reparando isso já há um tempo. Outro dia eu estava em Belo Horizonte, fui fazer uma palestra e
de noite, fui na véspera. De noite fui até ali na Savassi, ali no shopping. Aí eu tava atravessando a rua, daqui a pouco tô ouvindo um barulho. Desliga! Desliga! Eu falei, gente, acho que é comigo. O cara olhava pra mim com a cara de ódio e falou, desliga o celular, tá dando interferência na minha cabeça. Meu Deus. Não faça isso! É o que a gente chamava de louco antes. É a psicose. É psicose. A psicose é o que se chama de louco. Mas isso não é maldade. Isso é incapacidade de entender a realidade. Tanto que um psicótico, ele não pode ser condenado a cumprir pena porque ele não tem a noção do que está fazendo. Mas ele pode machucar as pessoas. Pode. Por isso que eu pergunto, o que será feito com a lei antimanicomial? Porque a lei só decretou que fecha, entre aspas, colocando que todo mundo tem que ter direito a tratamento digno. Mas tem pessoas que a dignidade está em ter alguém que medique. O Gerson, como é que ele se automedicava? Não tem como. Aí no CAPES tinha lá, paciente resistente. Não é resistente. Se ele acha que estão envenenando ele, como é que ele vai tomar um remédio sozinho? Não vai. Vai contra a natureza que ele mesmo já empregou. Do que ele acredita. Então, o CAPES funciona, mas de segunda a sexta. Sábado e domingo é dependência. Tomara que ele aprenda. Ele ficou num orfanato de crianças para tentar ser adotado. Agora, chegou 17 para 18 anos, o que se faz no orfanato? Rua. Não existe um preparo. Puta merda, e aí? Esse menino, ele foi desamparado em todos os sentidos. Aí você vai dizer assim, Bia, mas o caso dele era grave. Sim, o caso dele era grave. Hoje em dia você tem medicações muito boas para esquizofrenia. Pode dizer que é então omissão do Estado? Ou não? Ou não é omissão do Estado? Ali teve omissão do Estado. Teve. Porque assim, o próprio Estado mandou fechar todos os hospitais que poderiam abrigá-lo. O juiz decretou, o último juiz, eu li o laudo do último juiz e falou assim, esse rapaz precisa imediatamente de assistência contínua, em regime fechado. Mas aí, cumpre o juiz, aonde vai se cumprir, se não tem? Não tem. E ele, então, ele é... esquizofrênico, psicótico. Ele é psicótico. O psicótico é o esquizofrênico. Mas tem graus pra isso. A maioria. Tem cara que é esquizofrênico que não sabe porque tem um grau pequenininho ou não? Porque eu te pergunto por quê? Por exemplo, o negócio do ayahuasca. Eu sou um cara que consagra muito tempo. Tá. E um negócio que eu talvez seja um dos primeiros que levou esse negócio da medicina, assim, cara conhecido que começou a falar sobre isso. No rapé da medicina, tem coisa que eu não, tem coisa que eu gosto, eu não gosto. Eu não sou um cara que vai lá e fala assim, nossa, essa cultura inteira me abraça. Fala, puta, isso eu gosto. Pô, pego aqui. Eu sou uma mistura de um monte de coisa, entendeu? E aí, a gente tem casos, né, bem conhecidos, de pessoas que se perderam nessa história Com certeza. da consagração. E aí eu ouvi mais de uma pessoa dizer esquizofrenia. Tem a ver com esquizofrenia? Tem tudo a ver. Porque assim, não é que a ayahuasca cause esquizofrenia. Aquela pessoa já tem uma genética que passaria ali, né? E a ayahuasca não foi nada além do que o gatilho. Poderia ser que nunca aparecesse aquela esquizofrenia. Então, assim, pessoas que têm história genética... É um nível, então, de esquizofrenia menor? Poderia passar a vida inteira com aquilo. Como tem gente que tem aneurisma e nunca aquilo estoura. Eu tive uma tia, eu perdi uma tia, um aneurisma cerebral, e assim, nenhum dos meus tios e tias, porque minha mãe, né, tem 8 irmãos. Nenhum deles, foi só essa tia que teve isso. Mas aí, o que tem que fazer? Na realidade, se um morreu de aneurisma na família... Todos têm que fazer o exame. Tem que fazer exame para ver se tem ou não. Porque existe a possibilidade. Isso quer dizer que vai provocar morte? Não. Quem tem aneurisma não pode ter pressão alta. Senão, o que é aneurisma? O vaso é assim. O aneurisma, o vaso deixa de ser retinho assim e faz como se fosse uma bolinha de encher aqui. Só que fica um pouco mais frágil aquela região. Não tá retinha. Então, se você pega ali uma pressão alta, aquilo bate aqui, pode estourar aquela bolinha. Aquela curvinha que foi criada. Aquela curvinha. Como se fosse a bolinha que a gente vai enchendo. E pá! Se a gente acelera muito, não tem uma região da bolinha que às vezes é mais frágil, ela arrebenta. Então, assim, tem que ver. Porque, assim, se alguém morreu de aneurisma, no caso tem que prevenir a família. Isso é o certo a fazer. Todo mundo, no caso?
Pelo menos os irmãos diretos. Os irmãos diretos. Exatamente. Aí se identificar, por exemplo, o irmão direto da sua mãe, ou a sua mãe identificar, aí os filhos. Tem que fazer também. Exatamente. Por uma lógica. Tudo é muito lógico. No caso da ayahuasca, o que acontece? É um gatilho perigoso. Então, assim, se tem uma história genética, ou então, hoje em dia, os testes genéticos estão ficando bem comuns. Ainda são caros? São. Mas conforme a gente está usando, os testes genéticos estão barateando. Porque a questão é sempre assim. Mas isso sai, por exemplo, vamos lá. Então eu vou fazer uma aplicação prática agora com você, Ana. Vamos lá. Tá pronta? Tá. Os caras querem fazer. Eu levo gente pra passear. Agora eu tava com 50 pessoas em Manaus, eu levo pra África, eu levo pra vários de Pantanal pra ver onça, não sei o quê. Aí tem um grupo de pessoas que todo vai na viagem e fala assim, Richard, onde é legal consagrar? E eu, assim, eu gosto da consagração tradicional lá. No Acre? Depois de lá no Acre. Você é no Acre. Pois lá você faz o que você quiser. Eu falei, mas pelo menos bebe da fonte uma vez pra você entender o que é. E depois você faz o que você quiser da tua vida. Porque virou também outra que virou muito, sabe? Agora todo mundo agora traz lá e quer fazer e consagrar. Não, e todo diferente. Mundo, se vai tá fazer, faz na fonte. Pelo menos aprender lá. E aí eu tenho vontade de levar grupo pra lá. Não é algo que eu comercializaria como os outros produtos. Mas eu tenho vontade de juntar, eu falar, ok, vamos juntar 10 pessoas e ir lá pra fazer. E eu tenho medo de levar Não, é falta de juízo, aí já é um impulso TDAH. Não. Mas você pode fazer uma coisa. Como é que eu posso Você vai ter que ver com o advogado que a pessoa tem que garantir mas que como não tem genética. Do lado, não, isso é o advogado? Primeiro, história familiar. Primeiro, não custa nada, tá? A pessoa tem que afirmar que não tem história de psicose, esquizofrenia na família. Agora tem um teste que eu posso mandar o cara fazer? Por exemplo, se tem você teste genético. Hoje em dia tem. Dizer, que dá ali Não, claro que dá para fazer. Mas e o que não apareceu ainda? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.